Olá, meus queridos irmãos e irmãs, reunidos aqui hoje para o nosso segundo episódio de Todo Católico Deve Saber. Iniciamos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, antes de iniciarmos realmente um pouco deste tema, eu vou falar sobre a diferença entre a missa e a celebração da palavra. Eu já citei anteriormente que a missa ela é celebrada por um sacerdote, um padre, né? Ou pelo bispo. Daí, dentro do bispo, tem arcebispo, o cardeal e o papa, né? Tem essas nomeações dentro. Mas, entre aspas, é o sacerdote, o padre e o bispo, que celebram a missa e fazem parte do sacrifício de Cristo. Tá? Então, é eles que instituem ali, consagram a hóstia, fazem as orações, tudo, a missa, e celebram a missa, né? E realizam ali, então, a consagração. Meus queridos, e a celebração da palavra, ela é celebrada ou por um ministro leigo ou por um diácono. O diácono é aquele que geralmente está se preparando para se tornar padre, né? Ele é ordenado diácono, e daí depois de um tempo ele é ordenado sacerdote ou padre, né? Às vezes ele é ordenado o diácono permanente, aonde ele fica permanentemente como diácono, um servo de Deus, né? Que tem suas diversas funções. Entre elas, dar a bênção do Santíssimo, ele pode, um diácono permanente, e também celebrar as celebrações da palavra, ler o Evangelho e assim por diante. E essa dá uma diferença entre o ministro leigo, ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. O ministro ordenado, que é o padre, que é o diácono, que é o bispo, é um ministro ordenado. Já um ministro leigo, né? Ele é um ministro extraordinário. Ele é um ministro investido ou instituído. Ele tem aquela missão dada pelo padre, dada pelo bispo, tá? Então ele tem ali a função de levar Jesus Eucarístico para os doentes, ou também auxiliar na distribuição da comunhão na hora da missa, ou celebrar a celebração da palavra. E bom, a diferença entre essas duas liturgias, que é a missa e a celebração da palavra, a gente tem, muita gente fala que às vezes o ministro vai lá celebrar a missa. Eu escutei isso num grupo essa semana. Só que o que acontece? Às vezes a pessoa às vezes não presta totalmente atenção, né? E não reconhece a diferença litúrgica entre a missa e uma celebração da palavra. Em um ritual simples de uma missa ou de uma celebração da palavra, se tem a procissão da entrada, aonde, na diferença entre a missa, já logo no início, que durante o início da missa, a gente tem ali a entrada da cruz, né? Daquela cruz que geralmente um coroinha entra com ela, ou um diácono, ou um ministro, né? Vai variar conforme a organização da igreja, mas entra com aquela cruz, e a cruz processual, de procissão, e com as tochas, tá? Então, geralmente, logo no início, a pessoa pode reconhecer a diferença entre uma missa e uma celebração da palavra, porque em a missa entra aquela cruz como que é? Ela tem um nomezinho que fica um pouco complicado, gente, mas é cruz de procissão, tá? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Cruz processional, usada nas procissões, tá? Ela é em si um bastão alto, né? E no alto tem uma cruz bem bonitinha. E é a entrada da missa. Já em uma celebração da palavra, geralmente se tem a entrada dos leitores e do ministro da Eucaristia, tá? Ou quando é uma ocasião especial, que nem mês da Bíblia, entra a Bíblia junto.
mas já se percebemos uma diferença neste início. Diferença entre uma missa e uma celebração da palavra. Tá. As duas celebrações, né? Porque a missa é uma celebração eucarística e a outra é uma celebração da palavra. Das duas celebrações, o rito inicial conta com o comentário litúrgico, conta com o canto de entrada, com a saudação em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conta com o ato penitencial, conta com o glória, que é somente aos domingos e solenidades, e com a oração da coleta, uma oração que se tem ali depois do glória. Tá? Ou seja, nestes dois tem o início dos ritos iniciais. E neste rito, claro, ele pode receber diversos nomes diretamente, se dizendo aonde a gente reconhece, né? Mas reconhecendo nesse padrão inicial, a gente não vê quase diferença. A gente vai ver algumas diferenças nas orações, porque vai ter uma diferença ali em algumas palavras. Tipo, Senhor esteja conosco. É uma fala de um ministro ou diácono. Conosco, todos nós reunidos. Convosco, é vós que estáis aqui em assembleia. Ou seja, geralmente o padre ou o bispo vai dizer convosco, tá? Em algumas ocasiões. Então vai ter uma diferença bem, entre aspas, pequena. Mas você vai reconhecer logo no início da celebração se vai ter um padre ou vai ter um diácono ou um ministro. Pelo amor de Deus. Eu já escutei tanta coisa que a gente fica até assustado. Bom, depois segue-se então a liturgia da palavra, que é ali aquele momento que tem a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, que é somente aos domingos e solenidade, a aclamação ao evangelho, e uma diferença pequena também é que em uma missa se tem uma homilia e em uma celebração da palavra uma partilha. Mas as duas praticamente, se a gente não for considerar um contexto bem sério, a gente vai ver que é praticamente a mesma coisa. É uma reflexão da palavra. Mas é em um contexto mais simples e uma visão mais simples, tá? Mas se você for estudar a fundo, se tem uma diferença. Depois se tem a profissão de fé, que é o creio, que se ocorre aos domingos e solenidades, ou seja, geralmente durante a semana não se tem o creio, tá? E as preces, que é a oração do povo. Ali, pedidos de oração, né? Pela igreja e seus ministros, pelas pessoas que estão doentes e assim por diante. Essas são as orações. Claro, esta oração se diferencia das intenções que ocorrem geralmente no início da celebração. São intenções de oração. Essas já são preces. Uma intenção geralmente ocorre de uma pessoa, vamos dizer assim, né, ou grupo. Já as preces são um ato de toda a igreja. Já aqui ocorre a tão grande diferença. Em uma celebração eucarística, na missa, se tem a procissão de oferendas, o convite à oração, o prefásio, o santo e então a oração eucarística, tá? Aonde tem a consagração do pão, a oração pela igreja e a doxologia, que é o momento em que Jesus entrega ao Pai os nossos pedidos. O padre fala por Cristo, com Cristo e em Cristo. Tá? Já na liturgia eucarística, praticamente inexistente na celebração da palavra, se ocorre ali uma partilha, vamos dizer assim, né? Um momento de oferta dos dons. Um ofertório
que em um contexto mais simples, como eu sempre ressalto, não tem muita diferença do ofertório da missa. Mas ocorre uma diferença falando em termos mais ali técnicos, tá? Mas no ressalvo ocorre aquele momento onde a gente oferta os dons ou ofertório, tá? Existe uma palavra, deixa eu ver se eu tenho aqui, vou pegar aqui um folheto, que na celebração da palavra se chama partilha dos dons. Tanto que hoje geralmente a gente utiliza, em vez de partilha na hora da reflexão, se usa a reflexão mesmo, né? Mas é uma partilha dos dons. Existe uma diferença que não cabe a nós estudarmos isso, porque a gente se aprofunda muito em um tema que às vezes não é tão necessário. Mas é entendermos que estamos se ofertando em sacrifício a Cristo, tá? Ofertando como parte do sacrifício, né? Mesmo inválido. Mas bom, lembrando que a missa é o sacrifício e a celebração da palavra é uma onde a gente escuta a palavra de Deus e recebe a Eucaristia já consagrada em uma missa. Então ela se torna em si uma continuidade da missa. Em si, tá? Pelo amor de Deus, aqueles que gostam do conceito técnico, pontinho por pontinho, pelo amor de Deus, eu só estou aqui ressaltando o que é necessário que saibamos. Porque são muitos contextos mínimos, ali pequenininhos, que às vezes é necessário que a gente saiba. Pelo menos a gente reconhecer esta presença. Então a gente vê essa diferença entre as celebrações, que uma tem oração eucarística e a outra não tem. Ela tem as orações próprias de cada uma. E no rito da comunhão, se tem a oração do Pai Nosso, o rito da comunhão se inicia com o Pai Nosso, tá? Em alguns casos, a oração da paz ou saudação da paz, apesar de hoje em dia não se tiver uma recomendação muito grande entre a saudação da paz, né? Porque acaba ocorrendo uma dispersão dos fiéis, tá? Então ali não existe ali a diferença da missa, que na missa tem a fração do pão e tem o Cordeiro de Deus. Essa parte é omitida na celebração da palavra. Ela não existe na celebração da palavra. Existem umas orações próprias. E daí então se ocorre a comunhão, uma ação de graças, que é o cântico, né? E uma oração após a comunhão. E se encerra então com os avisos finais. Eu peço perdão que teve problemas técnicos, né? Mas como eu ia falando, ela se encerra ali então com os avisos, com os compromissos semanais, com a bênção final, no caso de uma missa, a bênção do padre, né? E no caso de uma bênção, uma celebração da palavra, pelo ministro leigo ou pelo diácono. É uma oração própria deles, tá? Então, geralmente cabe naquele contexto de conosco, porque ressalta todos nós reunidos, tá? Na celebração da palavra. E na missa, geralmente, o convosco, tá? Mas ela tem uma diferença ali naquele momento, não é grande. Eu vou ressaltar isso porque não é grande a diferença. Por isso que muita gente confunde uma celebração da palavra com a missa, não deveria, mas tem gente que confunde, por às vezes falta de conhecimento. Mas eu acredito que a partir deste conhecimento básico e simples, eu acredito que a pessoa já pode diferenciar estas duas. E se encerra geralmente na missa principal com a procissão de saída. Celebrações da palavra não são sempre obrigatórias, tá? Porque geralmente a celebração da palavra ela não ocorre geralmente, tá? Ela não ocorre sempre em uma igreja grande. Ela é geralmente já
em igrejas pequenas, igrejas de comunidade rural, de capelas, né? Porque geralmente quando é na igreja mesmo, na paróquia, né? Na matriz, ali se tem o padre para celebrar. Mas no caso de uma celebração da palavra, ela geralmente ocorre de uma forma mais simples. Às vezes ela não conta com a procissão de entrada e nem com a procissão de saída. Mas vai variar também da organização de cada comunidade. Então este é o contexto mais básico da diferenciação entre uma celebração da palavra e uma celebração eucarística, que é a missa. Tá? Então, este é o contexto mais básico. Mais para frente eu vou falar sobre questões litúrgicas, palavras litúrgicas, né? E ações. Tá? Então encerremos neste momento. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoa-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.